Olá, eu sou o Cláudio Perdigão, do Química Completa, e estou aqui em uma missão muito especial, que é ensinar para você como uma substância pode se comportar como ácido, como uma substância pode se comportar como base e em quais situações isso ocorre. Para entender esse assunto, é necessário estudar conceitos modernos de ácido e base. Esse assunto é um assunto de boa relevância para as provas do Enem. Acompanhe comigo. No primeiro ano, nós estudamos a teoria de Arrhenius. O que afirma a teoria de Arrhenius? Afirma que ácido é toda espécie que em água se ioniza, liberando H+, enquanto que base é toda espécie que se dissocia em água, liberando OH-. Então veja só, como exemplo, temos a tradicional ionização do ácido clorídrico. Perceba que podemos representar essa ionização do ácido clorídrico de duas formas. Uma forma mais simples, outra forma mais completa. Da forma mais simples, tomamos a molécula do ácido clorídrico, representamos a ionização em água como apenas a água separando o ácido clorídrico em H+ e Cl-. Ora, sabemos que H+ em água, ele se associa com a molécula da água, formando o já conhecido, em discussões anteriores nossas, do íon hidrônio. O que acontece? Ao somarmos essas duas equações, vamos fazer o cancelamento do termo que há em comum, no caso, o hidrogênio. E aí chegamos em uma equação global. Essa equação global, chamamos ela de uma ionização de forma mais completa. Então, temos a forma simples de expressar a ionização desse ácido de Arrhenius e temos a forma completa. A forma completa de expressar a ionização do ácido clorídrico. Portanto, perceba que, de acordo com a teoria de Arrhenius, o ácido clorídrico de fato é um ácido. Por quê? É uma substância que em água se ioniza, liberando H+. Também sabemos que H+, em ambiente aquoso, forma o íon hidrônio e o Cl-, que é o ânion cloreto. Vamos lá. De que trata os conceitos modernos de ácido e base? Trata de duas novas teorias a respeito das substâncias com caráter ácido ou básico. A primeira delas, o conceito de Bronsted-Lowry, afirma que ácido é toda espécie que é capaz de doar H+. Aí você diz, Cláudio, mas não tem nada de diferente com relação à teoria de Arrhenius, porque a teoria de Arrhenius ele também doa H+. Mas perceba a mudança aqui. Na teoria de Bronsted-Lowry, base é toda espécie que é capaz de receber H+. Está aí já uma grande mudança. Então vamos lá. Para que a gente possa entender, vamos conversar sobre o conceito de Bronsted-Lowry na própria ionização do ácido clorídrico. Meus amigos, me respondam uma coisa. Para o ácido clorídrico se transformar no cloreto, o que é necessário ele fazer? Para a água se transformar no íon hidrônio, o que é necessário ele fazer? Perceba que o ácido clorídrico ele precisa doar um hidrogênio para a água. Ao doar um hidrogênio para a água, ele vai se transformar no íon cloreto. Enquanto que a água, ao receber esse hidrogênio, ela vai se transformar no íon hidrônio. Portanto, podemos perceber que o HCl, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, é um ácido, porque é uma espécie capaz de doar H+. Então, chamamos o ácido clorídrico de um ácido de Bronsted-Lowry. O interessante é que, nessa teoria, a água passa a ser uma base, aquela espécie capaz de receber H+. Há ainda, na teoria de Bronsted-Lowry, a possibilidade de estudarmos o caminho inverso da reação. Como assim o caminho inverso das reações? Produto regenerando reagente. Então vamos supor
que esses produtos, por algum motivo, tendessem a regenerar os reagentes. O que seria necessário para isso acontecer? Perceba que o íon hidrônio, ele iria devolver o hidrogênio para o Cl-. Ou seja, no caminho inverso, o íon hidrônio vai funcionar como o quê? Como ácido. De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, ácido é uma espécie capaz de doar H+. Então, no caminho inverso, o íon hidrônio, ele funciona como ácido de Bronsted-Lowry, enquanto que o íon cloreto funciona como uma base de Bronsted-Lowry. Perceberam a diferença? E aí eu chamo uma observação. Está dentro do conteúdo de Bronsted-Lowry a existência de pares conjugados ácido-base. O que seriam pares conjugados ácido-base? São substâncias que diferem entre si pela presença de um H+. Então perceba, ácido clorídrico junto com cloreto, ele vai formar um par conjugado ácido-base. Perceba que essa discussão está dentro da teoria ácido e base de Bronsted-Lowry. A existência de pares conjugados ácido-base. O que são? São espécies que diferem entre si pela presença de um H+. Então, eu poderia dizer que ácido clorídrico e Cl- formam um par conjugado ácido-base. Assim como posso afirmar que o íon hidrônio junto com a água formam outro par conjugado ácido-base. Há um conteúdo pertinente aqui às discussões de Bronsted-Lowry que chama-se de gangorra da conjugação. Pensa numa gangorra. Quando alguém está muito em cima, o outro está muito embaixo. Quando esse de baixo vai para cima, o outro desce. Ou seja, se um está pequeno, o outro está grande. Se o outro está grande, esse está pequeno. Enrolou tudo, né? Mas você vai perceber. O que diz a gangorra da conjugação? Diz que se um ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. E ao contrário, se um ácido for fraco, a base conjugada vai ser o quê? Forte. Então isso é algo que você tem que repetir várias vezes. Ácido forte, base conjugada fraca. Quando o ácido é fraco, base conjugada é forte. Repita isso 25.000 vezes, porque isso é um tema específico que cai em algumas questões de vestibulares. Onde ele vai te dar uma lista de ácidos, aquele mais fraco vai ter a base conjugada mais o quê? Mais forte. Tá certo? Vamos ver se você entendeu o conceito de Bronsted-Lowry aqui nessa equação de dissolução de amônia em água. Perceba que quando adicionamos amônia em água, há uma reaçãozinha química e eles se transformam no íon amônio e na hidroxila. Você é capaz de perceber ácido e base de Bronsted-Lowry nessa equação? Vamos lá. Para a amônia se transformar no NH4+, ela precisa ganhar um hidrogênio. E para a água se transformar na hidroxila, ela precisa perder o hidrogênio. Então, quem está dando hidrogênio a quem? A água, ela está fornecendo H+ para a amônia. Portanto, nessa dissolução, a água vai funcionar como ácido de Bronsted-Lowry, enquanto que a amônia está funcionando como uma base no conceito de Bronsted-Lowry. Vamos lá, vamos perceber agora o caminho inverso para os produtos regenerarem os reagentes. O que é necessário acontecer? É necessário que o íon amônio devolva o hidrogênio para a hidroxila. Então, no caminho inverso, o íon amônio vai estar funcionando como ácido de Bronsted-Lowry, enquanto que a hidroxila vai funcionar como uma base de Bronsted-Lowry. Perceberam? Vocês percebem que ácidos e bases, de acordo com Bronsted-Lowry, na equação química, você vai ter sempre dois pares, você vai ter sempre dois ácidos e duas bases, tá certo?
Agora chamo a atenção de um detalhe muito interessante, tá? Perceba o seguinte, perceba que a água, ela funcionou nessa equação de cima como sendo uma base e nessa equação de baixo como sendo ácido. Meus amigos, não esqueça, esse é o caráter anfiprótico. O que é o caráter anfiprótico? É o caráter de uma substância de funcionar ora como ácido, ora como a base de quem? De Bronsted-Lowry, tá claro? Então vamos lá. Caráter anfiprótico é a substância funcionar ora como ácido, ora como base de quem? De Bronsted-Lowry. E qual é a condição necessária? Qual é a condição necessária para uma substância ter esse caráter anfiprótico? É TH+, como a água. Se ela tiver hidrogênio, ela já pode funcionar como ácido. Ela recebendo hidrogênio de uma outra espécie, ela vai estar atuando como o quê? Como uma base. Perceberam? Então vamos lá. Conceitos de Bronsted-Lowry: ácido, toda espécie é capaz de doar H+, e base, espécie capaz de receber H+. Ácido forte, base conjugada, fraca. Quando o ácido é fraco, base conjugada, forte. Tá certo? Vamos lá. Perceba que essa teoria de Bronsted-Lowry, ela também é chamada de teoria protônica. Por que teoria protônica? Porque sabemos que o H+ é o hidrogênio sem um elétron. E o hidrogênio sem um elétron, chamamos ele também de prótons. Portanto, se a questão falar para você sobre teoria protônica, ela já está fazendo referência aos conceitos de Bronsted-Lowry. Tá claro? Vamos lá, está faltando só mais esse. Conceito de Lewis. Ao contrário, o conceito de Lewis é chamado de teoria eletrônica. Aí você diz, Cláudio, já sei. Se é teoria eletrônica, está relacionado com elétrons. Muito bem. Então vamos lá. De acordo com Lewis, ácido é toda espécie capaz de receber par eletrônico. Então é quem recebe par eletrônico. E base é toda substância capaz de doar par eletrônico. Ou seja, é quem doa par eletrônico. Então vamos lá. Eu separei aqui essa mesma equação de ionização do ácido clorídrico para a gente perceber ácidos e bases segundo a teoria agora de quem? De Lewis, a teoria eletrônica. Então vamos lá. Perceba que falar sobre elétrons temos que falar também em ligações químicas. Então, há entre hidrogênio e cloro uma ligação simples, não é? Com compartilhamento de par eletrônico. Mas veja só, sabemos também que entre essas duas espécies há alguém mais pegadora de elétrons, alguém mais eletronegativa. Quem é mais eletronegativo? Cloro, né? Halogêniozinho, família 7A. Por ele gostar mais de elétrons, ele vai puxar o elétron do hidrogênio. Ao fazer isso, ele vai ficar com a carga negativa, enquanto que o hidrogênio vai ficar com a carga o quê? Positiva. Então perceba, ao lado do hidrogênio está a água. Obviamente, ao lado da água vai estar o hidrogênio, sendo que é uma espécie carente de elétrons. Enquanto que o oxigênio, elemento da família 6A, tem dois pares de elétrons livres. Ele sente a carência eletrônica do hidrogênio e resolve nele dar uma ligaçãozinha dativa. Ou seja, o oxigênio dá uma ligação dativa no hidrogênio e o hidrogênio gosta tanto dessa ligação que deixa o cloro. E eles vão formar aqui o íon hidrônio. Então perceba que no íon hidrônio temos o oxigênio da água dando uma ligação dativa no hidrogênio. E aí eles formam esse íon hidrônio, cuja representação é o H3 ou mais. Faltou colocar aqui o sinal de positivo. O cloro fica livre carregando o elétron do hidrogênio e assim se dá a reação. Você, onde é que estaria nessa história toda? Você estaria aqui, ó, posicionado exatamente aqui, ó. Então, você estaria exatamente olhando
tudo o que está acontecendo. Olha aqui, ó, seus olhinhos azuis, olhando aqui o que se passa. E você percebe que, de fato, a água está dando uma ligação dativa com pares eletrônicos no hidrogênio. Portanto, no conceito de Lewis, que afirma que ácido é a espécie capaz de receber par eletrônico, enquanto que base é a espécie capaz de doar par eletrônico, temos que a água ela está funcionando como uma base de Lewis, está doando par eletrônico, enquanto que o hidrogênio está funcionando como ácido de Lewis. Logo, todo ácido clorídrico vai ser caracterizado como ácido de Lewis, tá certo? Perceba o seguinte, perceba que o ácido clorídrico, ele foi ácido na teoria de Arrhenius, ele é ácido na teoria de Bronsted-Lowry e ele é ácido na teoria de Lewis. Então, o que é que temos? Uma teoria engloba a outra. Posso afirmar que, se uma substância é ácido de Arrhenius, ela vai ser ácido de Bronsted-Lowry e ela vai ser ácido de Lewis. Aí você pergunta para mim, Cláudio, e o caminho inverso é verdadeiro? Se eu tenho um ácido de Lewis, ele vai ser ácido de Bronsted-Lowry e vai ser ácido de Arrhenius? Não. E você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, para termos aqui ácido de Arrhenius, é necessário ter água na reação. E, por exemplo, nem todas as reações, ocorrem em ambiente aquoso. Então, cuidado com isso. Posso dizer que todo ácido de Arrhenius é ácido de Bronsted-Lowry e é ácido de Lewis, mas a recíproca, o caminho inverso, não é verdadeiro, e daqui a pouco eu vou te dar um exemplo. Olha, anota aí então, quais são as substâncias que funcionam como ácido de Lewis? Se ácido é uma espécie capaz de receber par eletrônico, ácido de Lewis vai ser uma espécie carente de elétrons. Quem são as espécies carentes de elétrons? Vamos ter cátions metálicos e vamos ter substâncias que correspondem a exceções à teoria do octeto, para menos do que 8 elétrons. Por exemplo, cloreto de alumínio. Percebe que o cloreto de alumínio, ao redor do alumínio, temos apenas 6 elétrons. De acordo com a teoria do octeto, que afirma que são 8, implica dizer que o alumínio precisa ganhar o quê? 2 elétrons. Logo, o cloreto de alumínio, nas reações químicas, ele vai funcionar como ácido de Lewis. E quais são as substâncias que podem funcionar como bases de Lewis? Temos aqui, por exemplo, substâncias com muitos elétrons, os ânions. Perceba que os ânions vão funcionar como bases de Lewis. Outro grupo de substâncias muito importante, que cai, por exemplo, em provas de Enem, e a gente vai fazer uma questãozinha daqui a pouco sobre isso, é, por exemplo, as aminas, ou todo o composto derivado da amônia. Percebe que na amônia o nitrogênio tem par eletrônico livre para fazer aquela ligaçãozinha dativa. E eu tenho vários compostos do fantástico mundo da química orgânica, não é verdade? Que são formados pela substituição do hidrogênio por radicais. Por exemplo, as aminas. Portanto, meus amigos e amigas, as aminas têm caráter o quê? Básico. Elas vão ser base de quem? Base de Lewis. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse exemplo. Imagina essa reação, então, agora. Eu vou colocar para reagir amônia junto com fluoreto de boro, BF3. O que temos aqui? Temos uma substância com par de elétrons livres, que é o nitrogênio da amônia. Então, a amônia, poderíamos representar ela dessa forma, não é isso? NH3 com par de elétron livre. E o BF3? Perceba que o BF3, o fluoreto de boro, boro é um elemento da família 3A. Portanto, ele vai se ligar a 3 fluos. E aí, como o boro é da família 3A e ele se liga a 3 fluos, dá um total de quê? 6 elétrons ao seu redor. Portanto, o BF3 é semelhante ao cloreto de alumínio. É carente de elétrons. Vai funcionar como ácido de Lewis. Enquanto que a amônia tem par eletrônico, vai funcionar como base de Lewis. Como? Eles vão se associar através dessa ligaçãozinha dativa.
Você consegue perceber ácido e base de Lewis aqui? Perceba que a amônia vai funcionar como base, enquanto que o fluoreto de boro vai funcionar como ácido, nesse caso de quem? De Lewis. Agora me diga, você consegue perceber ácido de arrênios nessa equação? Não. Cadê a água? Não existe nessa reação. Portanto, eu posso dizer que o fluoreto de boro ele é um ácido de Lewis, mas ele não é um ácido de arrênios. Posso também dizer que aqui há ácido e base de acordo com Lewis, mas não há de acordo com Bronsted-Lowry. Cadê a transferência de hidrogênio dessa teoria, que é a teoria protônica? Então, eu acabei de provar para você que um ácido ou base de Lewis pode não ser de arrênios e pode não ser de Bronsted-Lowry. Tá claro, meus amigos? Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula e te convido a se inscrever e fazer parte do nosso canal, o Química Completa. Curta essa aula, compartilhe com seus amigos, convide-os a fazer parte dessa nossa equipe. E não esqueça, você é show!